Bom, eu vou falar um pouco sobre um trabalho desenvolvido para algumas séries do ensino fundamental aqui da Escola Municipal Ferraz. Observou-se que essas turmas não tinham tido aula ainda de geometria. E, no geral, a gente sabe que geometria é um assunto que vem sido esquecido, né? No ensino de matemática do fundamental, principalmente nas escolas públicas. Então eu escolhi 3 tópicos para trabalhar com eles. Ângulos, quadriláteros, dando uma ênfase para os paralelogramas, áreas e perímetro. Eu vou falar cada item separado, qual foi a estratégia, né? Deixar bem claro que a gente pensou nessa estratégia porque são turmas que têm muita dificuldade de concentração e a gente tentar pensar em algum método que chamasse a atenção deles. Conhecia um material voltado a um público mais infantil, abaixo da idade deles. Não seria o vídeo apropriado para a idade deles, mas pelo que eles sabem, não seria apropriado pela forma como o vídeo é construído. É construído com bastante brincadeira, umas musiquinhas bem infantis. No entanto, o conteúdo do vídeo é muito bom, né? É um vídeo de fora, é traduzido, vem de uma coleção chamada Mansão Matemática, onde eles prendem dentro de uma mansão algumas crianças. E para que essas crianças consigam escapar dessa mansão, eles precisam receber o que eles chamam de mate-cartão. Eles recebem alguns cartões depois que eles resolvem alguns problemas de matemática. Eles até no vídeo toda hora eles falam: sem estudar não há saída, porque a saída nesse vídeo é estudar. Falar dos sucessos e também dos fracassos nessa estratégia, né? Houve salas onde a gente teve um resultado até acima do esperado, como houve salas que o trabalho não funcionou tão bem como a gente esperava. O primeiro dos tópicos é ângulos. Os vídeos, eles têm em torno de 20 minutos, eu preciso confirmar exatamente, mas assim, no final cada tópico dura uma aula, porque a ideia não é deixar o vídeo correr, a ideia é aproveitar o vídeo, porque eles têm coisas muito práticas sendo mostradas no vídeo, e a gente consegue parar o vídeo, e nos desafios que são passados para os alunos, a gente consegue pedir para os alunos: será que a gente escaparia dessa mansão? Vamos lá, vamos tentar responder antes deles, o que vocês fariam? Então, durante a teoria, durante a passagem de teoria, a gente frisa bastante cada tópico, para nos tópicos principais para chamar a atenção mesmo. E o interessante é que o nível de concentração dos alunos, por ser muito baixo, né? Eu acho que essa interrupção do vídeo, também rápida por parte do professor, funciona bem, porque quebra aquilo. Ele se deixar só o vídeo, ele vai perder a concentração no vídeo. Se eu deixar muito tempo do vídeo, ele perde concentração. Se eu falar muito tempo, ele perde concentração. Então, isso tem que ser bem temperado, né? Funciona quando bem temperado. A gente para no momento certo, retoma no momento certo, tenta criar um desafio dentro da sala. Se a gente conseguir passar, não essa dinâmica, mas colocar eles dentro daquela casa, né? Eles têm que entrar dentro da mansão. Se a gente conseguir fazer isso, eles interagirem com o vídeo, exatamente, né? Aí funciona bem. Quando a gente percebe que não há essa interação, aí não funciona. Então aí talvez tenha que trocar a estratégia e tentar de outro modo. O fato é que para esses casos que eu estou citando 3 casos, né? Porque foram 3 casos que funcionaram. Houve outras coisas que não funcionaram, né? Então vamos no caso dos ângulos. A ideia principal do vídeo é dar total noção de ângulo, noção de tamanho de ângulos e como medir ângulos, ângulos agudos, ângulo reto, ângulo obtuso. Na discussão a gente tentava dentro da sala encontrar ângulos semelhantes àqueles que estavam lá dentro do vídeo. Nessa disputa que há entre os alunos, eles acabam encontrando e olha, professor, um ali, olha outro ali, olha. Isso foi legal. E a noção de ângulo que eles ficaram foi muito boa, porque o segundo passo era, bom, durante o vídeo ele ensina inclusive a como medir ângulos, né? E tem vários desafios muito legais dentro do vídeo, né? Depois disso, o que a gente fez? A gente fez uma disputa mesmo. Eu fui trocando, né? Teve sala que eu fiz menino contra meninos, até porque era uma experiência, né? E teve sala que fez fileira contra fileira. A parte dos ângulos já estava sendo trabalhado antes de uma outra competição que a escola foi envolvida posteriormente. Então, assim, independente da gincana, os ângulos já estavam funcionando, o processo do ensino dos ângulos. Então a gente pegou todos os alunos,
primeiro a gente fez na lousa um teste, né? Então eu citava um ângulo, falava, olha, vamos ver quem consegue chegar mais próximo de um ângulo de 45 graus, sem utilizar um instrumento de medição. E aí o aluno, só com a noção do ângulo de 90 graus, que é o que eu mais frisava, porque ele passou a ser referência. Então, só com essa noção do ângulo de 90 graus, que é o mais fácil de realmente gravar, ele tinha que tentar fazer o ângulo de 45 graus. E o legal os próprios alunos tinham que conferir. Então, tinha que outro aluno da equipe vir com... Aí sim, eu entregava o transferidor para ele, ele vinha e conferia. E aí, se ele conferisse errado, a sala não ganhava. Então, eram 2 pontos, 2 formas de pontuar. Uma era... Olha, se ficar próximo, havia uma tolerância. Então, como é que a gente pode pensar nisso? Se errar até 20%, mas como que é 20% mesmo? Ainda que o assunto não fosse porcentagem, a gente deu uma pincelada no que seria esses 20%. Se até 20% vale ponto, né? Ou quem chegar mais próximo vale ponto. E a gente ia trocando essas 2 maneiras de competir entre eles, né? E a competição, para mim, acaba sendo uma coisa positiva, né? Foi positivo nesse caso, porque eles se empenhavam. E a gente tem, e eu fiz questão até de registrar alunos que foram à lousa, mas não alunos que costumam fazer as atividades, mas alunos que não fazem nenhuma atividade, que não costumam fazer atividade. Isso que foi interessante. E esses alunos, uma vez que eles foram e acertaram, foram bem, eles ficaram com aquele prazer de fazer, porque eles dá-se a impressão, eu tenho a impressão que alguns alunos deixam de fazer porque eles têm um sentimento de... Tem esse sentimento de incapaz. Quando eles... Até mais interessante quando um aluno que não costuma acertar, ir bem, fazer... vai melhor que um outro aluno. Esse aluno... Teve um caso até da 6ª série C, né? Que o aluno, o Matheus, os outros alunos aplaudiram ele, porque ele foi o que acertou o ângulo em cima, né? Eu pedi um ângulo, se eu não me engano, de 30 graus, e como ele acertou em cima, o pessoal aplaudiu, né? Na 6ª B foi o Arthur, que é um menino que... E é um estímulo, né? Então ele acertou, então ele queria em todas, né? Ele queria toda hora, até estava difícil de controlar, até, porque aí esses alunos, não, deixa eu representar a equipe deles. E funcionou bem. Depois a gente fez uma experiência que era para frisar melhor, para ver se eles tinham realmente a noção. Todos os alunos tiveram que estimar, não era o processo de construção ainda, era o processo de estimativa mesmo. Eles tinham que desenhar o ângulo estimando. Eu pedi os ângulos mais tradicionais, né, 30, 45, 60, 90, 120 e 150. Depois eles me ajudavam a corrigir, então isso não demorava muito, porque o interessante não era eu corrigir separado, era corrigir na frente, eles mesmos corrigindo e eles dando opinião. Não, professor, um falava 28, quando alguém media lá, estava 28 graus, não, é 29, eles ficavam discutindo, aí um mostrava, aí um pegava uma régua no transferidor, aqui é 29, então quer dizer, nisso eles fixavam a ideia de como eu meço um ângulo, né? Eu acho que foi um trabalho bem sucedido, essa parte de ângulos, porque eu vi que funcionou tanto para bons alunos, quanto para alunos que têm dificuldade, ou que têm problemas até de não quererem fazer, né, as atividades. E nesse caso, a gente teve uma participação assim massiva, um envolvimento massivo da sala, que foi muito legal, foi gratificante, e acho que é uma experiência que eu guardo como positiva para minha carreira, né? Eu vou falar de outros 2 casos, né? Bom, quando eu estava nesse processo dos ângulos, a escola decidiu, né, fazer uma gincana que teria uma duração de 3 dias. Então, fizemos então uma sugestão, por que não estender essa gincana para os dias anteriores, mas não como parada de aulas, mas os alunos seriam avaliados durante a aula como participação, limpeza, colaboração e alguns outros critérios, né? Com isso, melhorou ainda, porque ainda havia aquela dificuldade de começar a aula. E eu tinha outros assuntos, então em 2 semanas a gente conseguiu passar muito mais, né, do que se passa, sei lá, em 2 meses. Porque eles tinham a preocupação de não perder ponto na gincana, aproveitavam, então a aula começava rápido, e aí depois que eles se envolviam, ficava mais fácil porque às vezes a dificuldade inicial é se chamar a atenção, né? Depois de chamado a atenção, aí a gente tentar não perder o foco, né? O foco da aula. Então um dos vídeos, aí a gente passou o segundo vídeo, que era sobre
quadriláteros, né? Paralelogramos. E o legal disso é que um dos quesitos, uma das coisas que eles seriam avaliados era criar questões para um quiz que haveria no... Eu, como professor, criar as questões, eles mesmos tinham que elaborar. Isso valeria ponto também na gincana. E a ideia era, se eu elaboro boas questões, vou dificultar a resposta, se a minha for sorteada, vou dificultar as respostas para as outras salas. Então, eles prestavam... E eu falei assim, então o que vocês têm que prestar atenção? Prestar atenção naquilo que é o diferente, no detalhe, é o detalhe. Então, quando eu falava de paralelogramo, quando eu falava do losango e do retângulo, e aí depois eu introduzia o quadrado, então qual era o grande detalhe? É saber que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. São detalhes que caem em provas por aí, não como uma pegadinha, mas que se pega realmente. E eles criaram, partiu deles, boas questões, muito boas questões, assim, que eles tentavam mesmo confundir o adversário deles, né? E só que nesse processo de criação de questão era um processo onde eles fixavam um conceito, né? Então eles tinham que saber o conceito, eles não podiam esquecer o conceito, a ideia principal, porque é ali que ele... Então quando eu falava de um paralelogramo como conjunto maior, né? Então embora o assunto era paralelogramo, então eu dei uma pequena introdução do que seria conjunto. Então aí a gente já fez um link com outro assunto da matemática, né? Vamos criar um grande conjunto. Aí há um subconjunto. Então alguns termos também foram colocados. Eu não sei mensurar até que ponto eles guardaram esses termos, né? Que eu utilizei de conjunto. Mas a ideia é que eles já tiveram contato. Então abre portas para que depois eu entre nesse assunto e aí a gente começa a falar de conjunto, porque e aí também foi legal. E o fechamento? Especificamente para a gincana, a gente criou então um bloco da gincana chamada de que a gente chamou de gincálculo, né? Porque eram atividades que eles competiam entre eles. As competições não valorizavam só aquele que fosse melhor, mas é aquele que conseguisse. Então a pontuação era muito importante conseguir, independente de ser o primeiro, de ser o conseguir dava muito ponto. Isso criou um equilíbrio entre as salas, né? Entre mesmo salas que foram que tem alunos que se destacam na parte de matemática, minimiza a rivalidade. E agora o importante então era fazer. Então a gente foi estudado uma maneira de pontuar isso. Bom, no quadrilátero, no final a gente pegou, só para fechar se eles tinham mesmo a noção, a gente usou, como tempo eles tinham que utilizaram o Tangram, né? E, só que, não dei qual figura que ele tinha que construir. Eram 5 figuras, só que eu dava as características da figura geométrica. Então, qual o trabalho inicial deles? Era descobrir qual era a figura. E aí, então, começar a montagem. O meu interesse, embora eu ache o Tangram uma coisa muito... assim, uma ferramenta muito boa para desenvolvimento deles, né? Mas o foco maior não era nem tanto a construção do Tangram, mas sim eles podiam se ajudar, né? Então a sala podia, embora foram divididos em grupos para poder fazer mais rápido as atividades, eles podiam se ajudar. Então às vezes um grupo terminava primeiro e ajudava o outro, então eles tinham que descobrir qual era a figura, aí eles trocavam informações entre eles. E o mais legal é que houve sala que não conseguiu uma determinada figura, mas não por ter descoberto qual era a figura, eles descobriram qual era a figura, né? Aí esse material, qual a figura tem aqui, né? Qual era a pergunta, por exemplo, uma delas era sou um losango e também sou um retângulo. Qual a figura que eu tenho que construir? Então ele tinha que lembrar que a figura que é losango e também é um retângulo, é o quadrado. Então eles tinham que lembrar que era um quadrado. A etapa inicial era descobrir qual era a figura. Isso já valia ponto. Descobrir qual era a figura já valia ponto. E depois construir valia outro ponto. Aí o tempo que eles faziam para poder estimular, claro, eles se organizarem, né? Eu vou falar um pouco da parte de áreas e perímetros. Todos esses têm os vídeos, eu acho que eu recomendo conhecer os vídeos, né? Vamos ver que a linguagem é uma linguagem bem simples.
não são muito bem assim, são 20 minutos bem aproveitados, porque acho que mesmo a gente escrevendo e passando e eles lendo e não trariam tanto o entendimento, o aprendizado deles não teriam ido tão longe, né? Bom, eram questões que eu considero assim nível de um vestibular, porque eram questões bem elaboradas, né? Claro que às vezes a escrita não estava perfeita, mas né, a gente tentava ajudar, olha, procura, porque agora é o português, vamos ver se a gente melhora isso aí, né? Eu acho que algo funcionou, isso tem que ser estendido a um projeto maior, né? Tem que ser colocado num projeto pedagógico da escola e tem que ser ao longo do ano, a gente criar, saber o que dá para integrar as disciplinas, porque, por exemplo, no caso dos ângulos, eu não teria tempo de acompanhar, porque precisava alguém para gerenciar cada aluno. Eles estavam se corrigindo, mas precisava de um professor gerenciando. E eu passei as instruções para uma professora de português e ela me ajudou na aula. Eu fiquei com um grupo e ela ficou com outro. Então, acaba mostrando para eles que não tem que ter essa diferença também, né? Que a gente e tem também uma coisa que eu acho assim interessante, quando você faz você consegue chamar a atenção do aluno, você quebra um primeiro obstáculo que você tem, porque há um obstáculo, e às vezes não é, você pode explicar bem, pode ter eu sei, cada professor tem o seu jeito, mas se você não conseguir, de alguma maneira, criar um elo, é estranho falar, mas cria-se um elo até efetivo, né, porque o aluno, ele chega perto de você, mas ele fica mais próximo de você, né? Sim. Fica mais próximo, e eu acho que essa aproximação ajuda muito para a gente tentar fazer com que ele aprenda alguma coisa. Né? Essa aproximação às vezes é mais do que ele se interesse, porque essa coisa de que esses alunos, pelo menos aqui, né, eles têm um problema de concentração muito grande. Então qualquer coisa que dure muito tempo fazendo uma coisa só, né? Às vezes só o professor falando ou só escrevendo, infelizmente, talvez a gente tenha que trabalhar isso para que essa concentração vá melhorando, que ele consiga agora, em vez de assistir 5 minutos sem se perder, assistir 8, mas é um trabalho que tem que ser feito ao longo prazo, porque isso ele já perdeu em algum momento. E a gente, quando faz um trabalho que se mistura várias coisas ao mesmo tempo, né, eles trabalham em grupo o tempo todo, né? Eles estão, e isso ajuda, um ajuda o outro. E quando um tá, e assim, não é, quando eles iam fazer uma atividade, o grupo podia ajudar ele, porque era um momento onde ele tinha que também estar aprendendo. Não era só acertei, ganhei o ponto, errei, perdi o ponto. Era, naquele momento, podia soprar, porque às vezes o aluno, depois que eles faziam o ângulo, por exemplo, né, no caso do ângulo, eles faziam, aí eu perguntava para a equipe dele, tá bom assim, pessoal? Vocês acham que tá bom o ângulo que ele representou? Aí um falava, acho que tem que abrir mais um pouco. Ah, não, diminui mais um pouco. Aí vocês, o que vocês acham? Então volta lá, pode corrigir. Então, não era uma coisa tão assim, tinham as regras, mas havia uma certa flexibilidade para que eles também não se sentissem, né, muito oprimidos, né? Não sei se essa seria a palavra correta, né? Bom, nos quadriláteros e dos ângulos, acho que já falei bastante, né? Vou falar rapidamente da área e perímetros. Bom, primeiro que são dois conceitos de matemática que a gente percebe que os alunos chegam no ensino médio e eles não pegaram ainda. Eles não percebem qual é a ideia exata de um perímetro, qual é a ideia exata porque às vezes eu meço o contorno, né? Porque às vezes não é o contorno, porque o contorno é um perímetro, ou o contorno não é, porque metro é para contorno e metro quadrado é para área. Então, quando que esses conceitos, eles são difíceis de ensinar. Eu considero difícil de ensinar, difícil de falar para o aluno. Por mais que hoje há bons materiais, há boas técnicas, mas mesmo com tudo isso em mãos, eu ainda tenho uma dificuldade. E eu não tive a ideia. Na verdade, no vídeo tem uma coisa muito simples que eles fazem, mas quando eles ensinam área, ensinam perímetro, aí tem várias brincadeiras. Só que no vídeo, ele pega uma hora, ele dá uma fita e fala quanto tem na fita, né? E pede para medir o retrato. Então, essa ideia de ocupação de espaço, quando ele queria
Então aí o que a gente fez? A gente aproveitou essa ideia que estava dentro do vídeo, né? Porque o vídeo mostrava, quando se calculava, essencialmente o vídeo trabalhava só com áreas de retângulos, mas e a partir de outras figuras, ele procurava sempre levar para construir retângulos, e a partir de área de retângulo eles achavam a área de uma figura mais complexa. Eu achei interessante nesse vídeo, embora essa parte eu acho que teria depois dar uma continuidade no trabalho, né? Porque também em muitos momentos retomava a ideia do paralelograma, aquela ideia essencial que é em todo paralelograma os lados opostos são congruentes. Então isso era retomado, né? E era importante para na hora deles subdividirem uma figura maior, e eles conseguiram fazer isso com até uma certa facilidade, ensinado bem a área. Então eu frisava, olha, por conta da gincana, pessoal, não podemos esquecer que quando a gente mede algo linear é só metro, né? Quando mede uma área é metro quadrado, porque para a gente lembrar do quadradinho. Eu não quis me atentar muito para aquela parte da potência, né? Da parte de potência que não era o foco, mas que ele tivesse a ideia que a unidade de medida mudou, porque que era a história de quantos quadradinhos iam caber dentro da figura. Então essas coisas o vídeo trabalha bem, e você parando nos momentos certos. Acho que houve sim um caso que, por conta de alguma outra coisa que eu tive que fazer, sair da sala, o vídeo ficou até outra pessoa acompanhando, mas sem as paradas que eu já estava acostumado, e não funcionou. Então assim, por melhor que seja o vídeo, bom, muito bom mesmo, eu acho que sem as paradas não é a mesma coisa. Paradas, até porque eles se perdem, né? Então essa parada, falado devagar ou pausado ou dando aquela quebrada, enfim, essa parada era importante para a fixação do conceito. E aí a gente até fez aqui mesmo, né? Eu peguei algumas cartolinas. Nessas cartolinas a gente já sabia qual o espaço ocupado por essa cartolina. Fiz alguns recortes, já tirei alguns triângulos de área conhecida também da cartolina, então eu sabia da área total da cartolina, mas não era uma figura. A cartolina já não representava mais um retângulo, para que ele fizesse só medindo com régua, calculasse a área. Não, mas eu entreguei alguns triângulos pequenos, umas figuras, uns retângulos que eu já sabia a área ocupada, e a ideia era estimar também a área ocupada pela cartolina. A ideia era fixar mesmo o que é a área ocupada, porque eu posso somar as áreas, pequenas áreas, né? Então assim, eles ficavam. Então quando eu vou usar a figura mais, claro, então aí as técnicas que eles utilizavam, cada um utilizava teve e eram 6 cartolinas com recortes diferentes, mas havia no meio destas algumas que eram simétricas, e é interessante que quando perceberam que tinham figuras simétricas, teve gente que percebeu isso. Então o que ele fez para fazer mais rápido? Ele dobrou a cartolina. Então se ele calculasse, se ele estimasse a área da metade, bastava então dobrar a área. Então isso tudo partiu deles. Então percebi que é simétrica essa figura. Se eu dobro no meio, a área de uma é igual à área da outra, então eu vou estimar só metade. Então era metade do trabalho, de fazer as marcas lá. Aí sobrava os cantinhos. Aí como que eu vou estimar esse cantinho? Então cada um estimou diferente. Teve, evidentemente, que nesse caso eu acho que é um pouco mais complexo, então teve estimativas que ficaram bem fora, mas tiveram estimativas que as figuras variavam de 2.900 a 3.300 centímetros quadrados, mais ou menos. E sim, houve equipes que estimaram. Eu tenho esse resultado, posso passar também, né, para vocês. Assim, houve estimativas muito próximas, assim, de 5% de variação. Então é uma coisa assim, bem pouco, né? É bem pouco. Acho que e o legal aí, como a gente fazia para pontuar isso? A pontuação era sempre proporcional, né? Descontava o erro em porcentagem. Então se o erro era 10%, ia perder 10% dos 5 pontos. Então era mais ou menos assim que funcionou. Bom, enfim, para ter uma ideia, uma dessas salas, a sala que não funcionou tão bem, foi exatamente a sala onde não houve as paradas. Então assim,
E é uma sala que eu costumava trabalhar bem. Achei que com aquela sala era mais tranquilo, deixar, porque era um vídeo que eu achei mais completo. E não é bem assim, né? O vídeo sozinho não resolveu o problema, porque foi a sala que foi pior nessa atividade, foi mais prejudicada nessa atividade. São 3 assuntos, mais ou menos 2 semanas, né? Entre a parte da gincana e as aulas, né? Então